Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. É muito bom, irmãos, estarmos de volta aqui nesse momento da EBD e nesse momento que nós temos antes da EBD uma oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos nela. Hoje eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui e percebi que toda a liturgia casa até com a mensagem. É muito bom quando a gente vê o operar de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Vamos meditar, irmãos, hoje em Marcos 5. Marcos 5, vamos ler de 21 a 34. De 21 a 34. Marcos 5, 21 a 34. A palavra do Senhor diz: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, vem e pôr as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado, santo Pai, soberano Pai. Pai, estamos aqui reunidos, Pai, nesse momento, Pai, ouvindo a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que nos guie por meio do Teu Espírito Santo, que nos mostre, Pai, o real sentido e aplicação da Tua palavra em nossas vidas. Nos permite, Senhor, guardar a Tua palavra em nosso coração para que ela cresça e frutifique, Senhor, para que sejamos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos viver de uma forma que Te agrade, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que Te oramos humildemente. Amém. Meus irmãos, eu sei que essa é uma passagem que provavelmente muitos dos irmãos já leram, já ouviram falar. Se nós lermos apenas a passagem de uma forma simples, só analisando o texto em português, entendendo o que ele está transmitindo, já vai ser algo maravilhoso. A gente vai ver o milagre que Jesus fez na vida dessa mulher que tanto sofria. Só que é verdade, a palavra de Deus tem um propósito de nos preparar e nos deixar aptos para toda boa obra. Ela nos ensina, nos admoesta. Então, aqui no meio desse texto, tem várias lições que são muito importantes para nós, para a nossa vida, para quem vive conosco, para quem amamos e para o Senhor nosso Deus, a quem amamos mais que tudo. É interessante observar, irmãos, como às vezes acontecem coisas na vida. Eu não sei se os irmãos já passaram por coisas desse tipo. Às vezes nós temos problemas na nossa vida e esses problemas parecem insolúveis e muitas vezes nós lutamos de toda forma, investimos dinheiro, investimos tempo, investimos a nossa força e a gente não vê o problema ser solucionado. É porque muitas vezes nós investimos a nossa força, mas esquecemos que a solução do problema só virá pelo Senhor. E é verdade que é nossa responsabilidade fazer assim como esta mulher fez, procurar os médicos, tomar atitudes,
Quando a gente tem uma doença grave, a gente tem que procurar o médico, a gente tem que tomar o remédio. Mas se não compreendermos que nada disso vale a pena ou nada disso terá resultado, significará nada sem Deus, todo esse esforço nosso será infrutífero. E é verdade, aqui o Senhor Jesus foi misericordioso com essa mulher e a curou. Uma vez, conversando com uma pessoa que sofria muito com a dificuldade, que ela havia já alguns anos sem solução, ela disse que já tinha tido vontade até de se matar por causa desse problema e não via solução nele. Aí eu disse, então, que você precisa de Cristo, que nós precisamos nesse momento de Cristo. Ela disse, mas se mesmo assim eu não for curada? Aí eu disse, se você se voltar para Deus, se quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para Cristo, o resultado sempre vai ser o melhor para nós. E se for propósito de Deus que aquele problema permaneça em nossa vida, Ele vai fazer como fez com Paulo. Ele vai nos dar graça para que possamos passar por aquilo. Então, irmãos, é essa atitude que nós temos que ter. Vejam que nesse texto que foi lido hoje, há um contraste muito interessante, né? Um homem rico, Jairo, um dos chefes da sinagoga, fez um pedido a Cristo. Ele disse, eu vou lhe atender, e começou a ir com ele. E no caminho ele parou e atendeu essa mulher que já tinha se tornado pobre e miserável, gastado todos os seus recursos. Uma mulher já totalmente desesperançada nesse mundo, que de repente olhou e enxergou que Deus estava ali, que Ele sim era a única solução para o problema dela. E ele para atender ela, antes de atender a Jairo, porque não existe classe social, nem status, nem cor de pele, não existe diferenças desse tipo que impliquem na ação de Deus em nossa vida. Essa mulher, ela viveu os piores tormentos por 12 anos. Imagine que naquela época uma mulher que tinha um fluxo de sangue constante era considerada impura. Ela sofreu com a exclusão social, ela não podia andar no meio das pessoas. Ela sofreu com a exclusão conjugal, o marido não podia ter intimidade com ela. Ela sofreu com o maior processo de exclusão que uma pessoa poderia sofrer naquela época. Ela não podia nem se aproximar do templo, nem entrar na sinagoga. E mesmo assim, naquele momento, ela se voltou e decidiu tocar em Cristo. E é verdade, ela sabia que ela não podia estar no meio daquele povo, ela não podia tocar em ninguém, porque quem ela tocasse ficaria impuro. E aí, nesse momento, eu resolvo compartilhar com os irmãos algo que o irmão presbítero Everton me disse, quando nós estávamos meditando sobre esse texto. Ele disse, observe que ela estava impura, aquele que ela tocasse teria que se purificar antes de entrar no templo, era o que a lei dizia, mas ela tocou em Cristo. Em vez de Cristo ficar impuro, ela ficou pura. É isso, irmãos. Então, é isso que nós devemos saber. Não importa o nosso pecado, não importa o quão sujo estejamos, não importa a lama pela qual chafurdamos. O sangue de Cristo é muito maior que isso tudo. Ao tocarmos em Jesus, nós seremos limpos. Nós seremos limpos, assim como essa mulher foi. E o Senhor Jesus curou ela não só do mal físico, curou essa mulher do mal psicológico, da exclusão que ela sofria, do mal físico, da doença do sangramento. E deu a ela também o maior dos presentes. Ele salvou essa mulher. No final, ele consola ela, chamando ela de filha, e diz, você foi salva porque teve fé. E a fé nós sabemos que é um dom de Deus, não vem de nós. E assim, dessa forma, o Senhor Jesus mostra que ela foi uma pessoa eleita, foi salva. E ela disse, vá em paz, fique livre desse mal. Não peque mais. Viva comigo o resto dos seus dias. É isso que nós devemos fazer com Cristo. Às vezes nós vemos a igreja, irmãos, todos nós estamos aqui,
Mas se não tomarmos cuidados, nós vamos estar que nem esse povo estava. Veja que quando o Senhor Jesus pediu a ela que se edificasse, os discípulos responderam: Senhor, está vendo que essa multidão o aperta? E ainda pergunta: quem me tocou? Às vezes nós estamos na igreja e estamos aqui por mera religiosidade, por mero costume. Às vezes não estamos, no momento do culto, realmente voltados para Deus, estamos distraídos com os nossos problemas, com outras situações. Isso é muito ruim, irmãos, e o texto nos chama atenção para isso, para que nós não sejamos aqui nesse momento parte dessa multidão que aperta a Cristo, que apenas está ali do lado dele. Mas nos mostra que nós devemos ser como essa mulher, vir aqui para a igreja, voltados para Deus, voltados para Jesus Cristo, realmente com a intenção de tocar nele. Quando tocarmos em Cristo, seremos purificados. E é isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nós precisamos fazer aqui. Foi muito interessante hoje, quando nós lemos o Salmo 50. Me permitam abrir aqui novamente o Salmo que o irmão Wellington leu. Ele diz no versículo 16 em diante: mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita minhas palavras? Não adianta conhecermos a palavra do Senhor, não adianta sabermos o que Ele disse para as nossas vidas, se aquilo não tem significado real, impacto real em nossas vidas. Na verdade, estaremos vivendo igual aos ímpios. De nada adianta. E é um momento para que façamos uma reavaliação da nossa fé. Como anda a nossa fé em Deus? É interessante como a gente pode ver tudo que Cristo faz em nossas vidas. A gente pode ver os livramentos que Ele nos dá. A gente pode ver isso tudo. E às vezes agimos como essa multidão. Agimos de forma incrédula, sem fé. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 1, versículo 20, que porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Está tudo aí às nossas vistas. E mesmo assim nós agimos com incredulidade. Mesmo assim, às vezes a gente passa por um problema familiar sério, um problema, uma doença com um filho nosso, e a gente se desespera. A gente age como essa mulher agiu no início, apenas correndo atrás de médicos, recursos, esquecendo em todo esse processo, que todo esse processo não servirá de nada sem Deus, sem Cristo. Então a gente vê as coisas, a gente vê a obra de Deus nesse mundo, a gente vê a criação e às vezes não age com a fé que reconhece e separa aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. Esse é o grande problema do ímpio. O ímpio, como diz aqui no versículo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder estão na sua própria criação. O ímpio sofre porque ele não crê naquilo que ele não vê. E ele não crê naquilo que ele não vê, porque ele despreza aquilo que ele vê. Nós muitas vezes vemos a presença de Deus em nossas vidas e esquecemos de ser gratos. Agimos como aqueles 9 leprosos e não como aquele leproso samaritano que voltou para agradecer a Deus. Então, todos esses detalhes são importantes quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos juntos aqui, congregando juntos, louvando a Deus. Até o momento do louvor é um momento de culto ao Senhor. Por isso a letra do louvor é tão importante. Ela tem que ter significado para a sua vida e para o seu coração. Hoje mesmo foi impressionante como a letra tinha tudo a ver com o texto que seria lido aqui. E isso é fantástico. Então, nós não podemos agir como ímpio, vendo tudo isso acontecer e simplesmente deixando de crer naquilo que a gente não vê, porque a gente descarta aquilo que vê.
Essa é a mensagem para reflexão hoje, irmãos. Seria bem interessante que os irmãos em casa voltassem a ler o texto, refletissem sobre tudo que aconteceu aqui, refletissem sobre a própria vida e sobre a forma como cada irmão aqui participa do culto. Façam uma autoanálise, pensem bem, porque Cristo está aqui disponível, de braços abertos para nós. O que falta é nós corrermos em direção a Ele, independente da situação à nossa volta, nós entendermos que se nós tocarmos nele, Ele vai nos purificar, Ele vai nos limpar, Ele vai mudar a nossa vida e o nosso coração. Amém?